Bom dia, irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, com saúde e também em casa neste momento. Irmãos, a melhor forma que eu encontrei de nós continuarmos desenvolvendo os nossos estudos bíblicos da escola dominical para a classe Maranata foi através de videoaulas. Então, nessas videoaulas, a ideia é que eu apresente para vocês o mesmo conteúdo que nós estaríamos vendo nas aulas presenciais, né? Ou seja, esses slides, essas imagens que vocês vão ver que está passando, que irá passar conforme a aula for se desenvolvendo. E junto a isso eu vou fazer comentários, leituras bíblicas, da forma como nós praticávamos nas aulas presenciais, tá? Antes de nós começarmos, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe neste momento. Oremos silenciosamente. Irmãos, antes de nós começarmos a nossa aula deste domingo, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro recado tem a ver com a disponibilização do material da Escola Dominical, da revista Em Marcha, Legados de Fé, Antigo Testamento, que é a revista que nós estamos utilizando nesse momento. Eu estarei disponibilizando no grupo de WhatsApp da igreja, logo abaixo desse vídeo, a edição digital da revista do aluno para aqueles que não têm acesso. Tá? Essa revista é um material oficial, né, que a Igreja Metodista utiliza, certo? Estará disponível para vocês. Também, a respeito dessa videoaula, nós sabemos e estamos conscientes disso que há pessoas que não têm acesso ao WhatsApp, pessoas que não têm acesso ao computador ou que até mesmo não têm acesso à internet. Então, pensando nessas pessoas, assim que nós tivermos a nossa próxima aula de escola dominical presencial, eu vou agendar um horário com aqueles que estiverem interessados, né, que não têm acesso a essa ferramenta virtual. Nós vamos repor as aulas que forem dadas nas videoaulas, certo? Então essa é a primeira aula que eu estou dando, portanto, para essas pessoas terá, pelo menos agora, uma aula para repor. Tá? Então, conforme nós formos avançando nos próximos domingos, nós não sabemos quando que as nossas vidas entrarão novamente na normalidade, mas eu digo isso para que as pessoas que não têm acesso ao vídeo não se preocupem, porque as aulas serão dadas da mesma forma, em uma reposição de aula, em um horário que nós ainda iremos definir, assim que a situação se normalizar, certo? Irmãos, eu peço também que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas da igreja que não estão no grupo de WhatsApp. Não são todos que estão no grupo, né? Então seria interessante que nós pudéssemos disponibilizar essa videoaula para as outras pessoas da igreja também. Então eu conto com a ajuda, com o auxílio e com a compreensão de vocês também. Tá? Aproveito para dizer o seguinte: se alguém tiver alguma sugestão de uma outra ferramenta, claro, uma ferramenta virtual, né? No momento a gente não está podendo se encontrar presencialmente. Se alguém tiver ideia de outra ferramenta virtual para nós podermos desenvolver as aulas, para nós podermos fazer comentários, tirar dúvidas, podem falar comigo. Nós tentamos acertar que ferramenta é essa, como utilizar essa ferramenta, certo? Também queria dizer a respeito de dúvidas e comentários da aula. Vocês vão poder tirar essas dúvidas também na primeira aula presencial que nós vamos ter. Tá? Então, na primeira aula eu vou reservar um tempo para que nós possamos apenas tirar dúvidas
e também aqueles que quiserem fazer algum comentário a respeito das lições que serão dadas através das videoaulas até o dia do nosso encontro presencial, certo? Então eu vou reservar um tempo da aula para isso, depois nós seguimos com a lição. Também, se alguém quiser fazer algum comentário da aula ou quiser tirar alguma dúvida comigo via algum outro meio virtual, né, WhatsApp, e-mail, eu me coloco à disposição também. Certo, irmãos? Muito bem. Então, eu relembro a todos que nós estávamos entrando, aliás, em uma nova unidade da Revista em Marcha. Nessa nova unidade, existem 3 lições que tratarão do tema do meio ambiente. E essa lição 18 é a primeira dessas 3 lições. O tema da lição é A Terra está de luto. Notem que embaixo eu coloquei 8 de março de 2020 barra 29 de março de 2020. Isso porque nós já havíamos começado essa lição, mas, em razão do tempo, nós não pudemos terminá-la. Então, pensando também nas pessoas que não puderam estar presentes na aula do dia 8, eu vou resgatar tudo que nós vimos, de maneira que nós possamos fechar o estudo da lição 18 hoje, certo? Muito bem. Para aqueles que nos seguem com o material digital ou físico, nós estamos na página 73 da revista. Nós começamos a nos questionar por que nós estávamos nos propondo a estudar sobre o meio ambiente dentro da igreja. Então ali foram levantadas algumas respostas no seguinte sentido: olha, Deus deu a natureza a nós como se Ele estivesse nos dando um presente. Então é a nossa tarefa, é o nosso dever zelar por esse presente. Outra pessoa disse também que a natureza está sendo, o meio ambiente como um todo, né, a natureza está sendo devastada constantemente, então isso exige de nós atenção, e exigindo essa atenção, nós devemos trazer o assunto para uma aula de escola dominical. Outro irmão disse também que a relação entre homem e natureza é muito próxima, tendo em vista que Deus criou a natureza para que ela fosse cuidada através da ação do ser humano. Então, essa proximidade, né, desde os relatos que nós vemos da criação lá em Gênesis, essa proximidade cria um vínculo entre o ser humano e a natureza. Portanto, é de fato necessário e importante que nós tenhamos que refletir sobre o cuidado que devemos ter com a natureza como um mandamento de Deus para a nossa vida. Além de, nessa lição, nós estudarmos a necessidade de preservação do meio ambiente para a própria sobrevivência humana. O texto bíblico base da nossa lição estava em Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3. Eu abrirei aqui, vou dar um tempo para aqueles irmãos que quiserem fazer a leitura na sua própria Bíblia, certo? Oséias 4, 1 ao 3. O texto nos diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Vejam, algumas palavras importantes para que nós possamos entender o que o profeta Oséias falava por intermédio de Deus. A palavra desfalecer
aqui significa perder as forças, enfraquecer-se. Então, quando ele diz que a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, ele está dizendo todo o que mora nela perde as forças, se enfraquece, certo? Também uma outra palavra, perecer, até os peixes do mar perecem, até os peixes do mar sofrem com tudo isso, com toda essa devastação da terra, com toda essa falta de responsabilidade do homem em relação à terra. Muito bem, nós vimos que o texto bíblico de Oséias revelava uma queixa de Deus contra o povo, ou seja, uma contenda, uma acusação de Deus contra o povo de Israel. Logo no início, Deus revela o motivo dessa contenda. No versículo 1, nós já lemos isso. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Isso porque o povo de Israel não exercitava o amor. Então, eles foram se afastando dos seus princípios de fé e Deus enquadrava o povo como sendo responsável por essas faltas, por essas ausências, ou seja, ausência de verdade, amor, conhecimento de Deus na terra. Já que era a responsabilidade deste povo manifestar essas virtudes diante dos outros povos com os quais eles conviviam. Mas ao contrário disso, o povo de Israel deixou-se envolver pelo costume desses povos e se envolvendo por esses costumes e também por não haver a prática do conhecimento que eles tinham de Deus, se multiplicou a mentira, a morte, o roubo, o adultério em meio às pessoas. Mas o ápice de tudo isso, ou seja, o ponto mais alto, né, dessas faltas, foi que até a natureza havia sido prejudicada por essas atitudes egoístas e também atitudes maldosas de todo o povo. Tanto que nós lemos no versículo 3, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Observem aqui que os mandamentos violados pelo povo de Israel diziam sim respeito diretamente ao próximo, o amor, a responsabilidade, o carinho para com o próximo. E a falta disso gerou todo tipo de violência e morte entre as pessoas. Entretanto, a violência e morte que foi gerada não atingiu apenas as pessoas, mas atingiu a natureza, prejudicando o meio ambiente e ameaçando a vida como um todo, inclusive ameaçando a vida do próprio ser humano. Bem, nós começamos a resgatar, através da leitura de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28, algumas ideias que nos remontavam à criação e que também nos ajudavam a entender por que Oséias tratou disso mediante a sua profecia por ação de Deus. Aqui é importante que nós entendamos que a comunidade de Oséias, a comunidade em que Oséias vivia, era formada por pequenas famílias camponesas que trabalhavam com a terra e viviam cercadas pela natureza. Então, a vida no campo criava um vínculo, criava uma unidade entre o ser humano e o meio ambiente, já que tanto o meio ambiente como o ser humano são parte da mesma obra criadora de Deus. Notem que para Israel a terra, muito mais do que um meio de tirar o seu sustento, muito mais do que um meio de subsistência, era um símbolo da identidade do povo. A terra, para o povo de Israel, era dom de Deus. No livro de Gênesis, nós lemos nos versículos 26 e 28 do capítulo 1, na edição Almeida Revista e Atualizada. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observem agora este mesmo texto, mas agora na nova tradução na linguagem de hoje, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Eu trouxe essas duas leituras também, essas leituras nós vimos no dia 8 de março, porque existem algumas palavras-chave que nós necessitamos a compreensão dela. Essas palavras precisam ser compreendidas para nós entendermos em que contexto se dá a relação entre o ser humano e o meio ambiente. Então vejam, na Almeida Revista Atualizada, nós destacamos pelo menos duas palavras: domínio e sujeitar. Na nova tradução na linguagem de hoje, nós também destacamos duas palavras: a palavra poder e a palavra dominar. No relato de Gênesis, nós lemos que Deus deu o produto da terra ao ser humano para o seu mantimento, ou seja, para que o ser humano tirasse o seu sustento, o seu alimento da terra. E além disso, Deus deu também ao homem autoridade para o governo da terra. No entanto, observem, essas palavras, domínio, sujeitar, poder, novamente dominar, não implicam em uma exploração inconsequente do meio ambiente. A palavra domínio, que aparece no versículo que nós lemos, significa governar, administrar com sabedoria, e nada tem a ver com tirania ou crueldade. Mas essa administração que é referida nesses versículos, que é subentendida nesses versículos, se refere com atitudes de amor do homem para com a terra. Muito bem, nós havíamos parado exatamente neste ponto, nessa leitura de Levítico 25, de 1 a 7. Ainda dentro desse contexto, certo? De entendermos a relação entre o ser humano e o meio ambiente. Então, abramos as nossas Bíblias no capítulo 25 de Levítico e façamos a leitura dos versículos 1 ao 7. Levítico 25, versículos 1 a 7. Vejam, disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Vejamos duas palavras. A primeira, segarás, segar significa colher. E aqui também ao teu jornaleiro. O jornaleiro, nesse período, era um indivíduo que recebia o seu salário por uma jornada diária de trabalho, ou seja, era um indivíduo que recebia um determinado salário referente a um dia de trabalho, certo? Muito bem, através dessas duas leituras, e também da leitura de Oséias, portanto 3 leituras, nós vemos que Deus instruía o povo
constantemente para que o povo cuidasse da terra. Assim como eles deveriam viver a verdade e o amor entre as pessoas, entre os seres humanos, essa verdade, esse amor também deveriam ser praticados com relação ao meio ambiente. Nós vimos a intenção de Deus em relação a isso, desde o relato da criação em Gênesis e também quando Deus estabelece as leis de uso da terra através da leitura que nós fizemos de Levítico. O chamado de Oséias, em seu tempo, tinha um propósito. Já naquele tempo havia um alerta para os prejuízos que uma vida sem responsabilidade em relação à criação produz. No fundo, nós vimos isso, não há como nós dissociarmos ou ainda separarmos o cuidado das pessoas entre si em relação ao cuidado das pessoas com a natureza, já que tanto o homem quanto a natureza fazem parte da mesma obra criadora de Deus. A situação do planeta continua exigindo de nós total atenção. Por isso é necessário que, como igreja, nós possamos conversar sobre esses fatos. Aqui eu abro um parênteses, eu sempre comento isso porque eu julgo é importante de nós entendermos. A palavra igreja, ela pode ser encontrada de maneira que ela esteja grafada de duas formas, com I maiúsculo e com I minúsculo. Quando nós tratamos de igreja com I minúsculo, nós estamos falando de igreja enquanto templo, enquanto espaço de culto. Agora, quando nós tratamos de igreja com I maiúsculo, aí nós estamos falando do conjunto de irmãos e irmãs que formam o corpo de Cristo. Então, aqui, quando nós lemos, é necessário que, como igreja, é necessário que, como um corpo de Cristo, estando unidos, entre nós possamos conversar sobre esses fatos a fim de não adquirirmos apenas um conhecimento teórico, por que Deus alertou o povo em relação aos prejuízos com o meio ambiente, ou ainda entender o que faz parte da natureza, como Deus criou a natureza. Essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é que, além disso, além desse conhecimento teórico, nós possamos desenvolver uma consciência ecológica que nos leve a trabalhar pela preservação e pela sustentabilidade do planeta. A respeito desse termo sustentabilidade, vocês já se atentaram ou procuraram saber a que se refere esse termo? A sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou de um sistema. Aqui no caso, nós estaremos tratando da sustentabilidade enquanto capacidade de sustentação do meio ambiente ou ainda da natureza. A palavra sustentável significa apoiar, conservar, cuidar. E a sustentabilidade é alcançada através do que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, que é definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. O que isso significa? Significa que, no momento atual, nós fazemos uso da energia, nós produzimos energia, nós descartamos lixo, nós utilizamos plástico, nós utilizamos água, nós lidamos com diferentes meios de transporte, alguns deles acabam poluindo mais o meio ambiente do que outros. Enfim, nós utilizamos hoje, para a nossa sobrevivência, nós extraímos recursos da natureza. A ideia do desenvolvimento sustentável que conduz à sustentabilidade é que nós utilizemos esses recursos de maneira racional e, utilizando esses recursos de maneira racional, nós possamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que daqui a muitos anos
de maneira, né, que daqui a muitos anos eles possam ter a oportunidade de usufruir desses recursos da mesma maneira que nós estamos usufruindo neste momento, da mesma maneira que nós estamos usufruindo agora. Observem nessa figura, olhando a partir daqui de cima, nós vemos o que é uma pessoa descartando lixo. Então, a sustentabilidade tem a ver com a maneira como nós descartamos os resíduos. Vejam, seguindo em sentido horário, o que é um bonequinho aqui andando de bicicleta, ou seja, sustentabilidade tem a ver também com a maneira como nós lidamos com meios de transporte. Essas pás eólicas, a maneira como nós geramos energia, né? E por aí vai, seguindo em sentido horário, nós vemos o que seria a representação aqui de árvores, né? Ou seja, como nós estamos trabalhando para a preservação das árvores também. E antes de fechar aqui esse círculo, nós vemos o que seria uma representação de água, ou seja, como nós utilizamos água. Nós estamos utilizando água racionalmente, né, de maneira sustentável. O uso inconsequente dos recursos naturais gerou e tem gerado problemas que afetam diretamente as pessoas que em muitos lugares sofrem pela falta de água potável, de alimento, de saneamento básico, enfim, de recursos básicos para que se tenha uma vida com dignidade. Além disso, muitos animais criados por Deus já desapareceram. Esses animais que desapareceram são classificados como animais extintos e outros que ainda estão em processo de desaparecer, ou seja, são animais que estão em extinção. Pesquisando um material que possa agregar ao nosso estudo, eu encontrei esse site da empresa Brasil de Comunicação. Ela é uma empresa responsável pela gerência de emissoras de rádio e televisão pública federais. E eles têm no site deles, em uma seção específica no site, eu deixei aqui o link, caso vocês queiram acessar depois. Vejam só. Em conjunto com especialistas, entidades do governo, entidades também de ONGs, organizações não governamentais, ambientalistas, e tendo o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação, o ICMBio, foram classificados a nível nacional uma lista com exemplos de animais que estão categorizados em 3 níveis: criticamente ameaçados de extinção, em perigo e em situação vulnerável. E vejam só, aqui nós podemos encontrar os animais classificados pelos biomas do Brasil. Então vejam, aqui Mata Atlântica, que é o que está mais próximo de nós. Eles informam, eles dão os dados do animal, dão a localização e a classificação. Então vejam, o macaco prego galego está criticamente em perigo. E além disso, eles dão informações também a respeito do animal. Se vocês pesquisarem a fundo, em alguns exemplos, ele dá até mesmo soluções, sugestão, aliás, né, de ações que o Brasil, que os brasileiros podem tomar de maneira a mudar esse cenário. Em alguns animais, aqui eu peguei o exemplo da ararinha azul, vocês podem ver até mesmo um vídeo explicativo e que também nos dá um direcionamento a respeito do que podemos fazer para tentar, pelo menos ao nível individual, reverter essa situação. Esse site ele é aberto, está disponível
para que vocês acessem, certo? Trabalhar pela mudança dessa situação que nós estamos vendo no ambiente é uma responsabilidade do povo de Deus, é parte da tarefa missionária da Igreja de Cristo, ou seja, é parte da missão da Igreja enquanto corpo de Cristo. Ao final da aula presencial, eu iria abrir um momento de questionamento para que nós pudéssemos, assim, ter ideias, né, do que fazemos, também do que nós podemos fazer pelo meio ambiente. Eu optei por manter esse momento de questionamento nessa videoaula para que nós possamos, assim, dar as nossas ideias, ou ainda para que nós possamos relatar o que nós já estamos fazendo pelo meio ambiente. Então, o questionamento era o seguinte: o que você faz pelo meio ambiente? Se não faz, como parte do povo de Deus, por onde podemos começar uma mudança que ajude na restauração e preservação dos recursos naturais? O tema da ecologia não pode sair da pauta de discussão da igreja, mas não basta apenas que nós falemos e aí discutamos sobre o assunto. É necessário que nós tenhamos atitude, é necessário que nós tenhamos ação. Podemos e devemos sim começar com pequenas ações que sejam concretas e que busquem diminuir esses problemas. Pensem que essas ações, mesmo sendo pequenas e muitas vezes mesmo sendo individuais, se nós temos várias pessoas realizando ações individuais, logo nós temos um grande grupo que, em conjunto, realiza essas ações em prol do meio ambiente. As campanhas de conscientização, como nós vemos muito, tanto dentro quanto fora da igreja, são de fato necessárias, mas talvez mais importante que isso, é necessário também que nós tenhamos uma mudança individual de hábitos que manifeste o nosso cuidado com a criação de Deus. E quando nós manifestamos esse cuidado com a criação de Deus, nós expressamos nossa fé, amor e conhecimento que temos de Deus. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade da igreja e também é uma forma de honrarmos o Criador. Afinal, tudo foi criado por Deus e tudo manifesta a sua glória. Irmãos, eu finalizo aqui então essa nossa primeira videoaula da lição 18, A Terra está de luto. Se algum irmão ou alguma irmã quiser fazer algum comentário a respeito da aula, como eu já disse inicialmente, pode fazê-lo da maneira que vocês acharem melhor, desde que seja virtualmente, né? Nesse momento nós estamos restritos a essa solicitação. Tudo bem? Na aula do domingo que vem, nós trataremos sobre água, ainda dentro desse contexto do meio ambiente. Nós iremos dialogar sobre a situação dos recursos hídricos no mundo e enfatizar a necessidade do trabalho da Igreja na preservação das águas. Faremos isso através de um episódio bastante curioso e bastante interessante, especialmente por aqueles que gostam de estudar o Antigo Testamento, Moisés e as águas amargas. É um episódio em que ocorre o relato da transformação das águas amargas em doces, no momento em que o povo de Deus vivenciou a caminhada até a terra prometida. Essa lição será dada no domingo que vem, dia 5 de abril de 2020. Irmãos, aqui estão as referências bibliográficas da aula. Se alguém tiver alguma dúvida de acesso ao site ou alguma dúvida de tradução das Bíblias, aqui hoje eu utilizei duas traduções, ambas da Sociedade Bíblica do Brasil, como eu sempre faço.
Almeida, revista atualizada e a nova tradução na linguagem de hoje. Muito bem. Eu conto então com a colaboração de vocês, com a compreensão de vocês também. Eu nunca tinha feito uma videoaula antes, então eu peço que se vocês tenham sugestões de melhoria, por favor, falem comigo. Tenham uma boa semana, uma semana com saúde e principalmente fiquem em casa. Obrigado, irmãos.